Salve, salve, rapaziada! Muito boa tarde, boa noite, né? Jova aqui, já estamos à noite. Jova aqui, tem muita coisa pra gente falar da anulação do jogo São Paulo e Fluminense. Vou mostrar que já houve aqui, eu vou ler para vocês um trecho aqui de uma matéria que aponta que já houve sim casos de anulação aqui no futebol brasileiro. Não são e não foram anulações tão distantes, tá? A gente vai comentar aqui. Vamos falar de mais milhões que podem entrar no caixa do São Paulo aí. O Antony pode ser vendido de novo e dar mais lucro para o São Paulo. Vamos falar sobre isso. Logicamente, vamos falar também desse árbitro nojento, asqueroso, desse Paulo Zanovelli aí, né? Será que ele vai ter? Será que ele vai ter hombridade? Será que ele vai honrar a cueca dele e falar para o STJD que ele cometeu um erro de direito? Eu vou explicar o que eu estou falando já aqui para vocês. Tá bom? Vamos falar aí também de outro ex-São Paulo que foi vendido e o São Paulo vai receber uma bolada aí, muita grana com a venda desses jogadores. Vamos falar, logicamente, também de São Paulo Atlético Mineiro. Beleza, galera? Só para resumir o que a gente vai trazer no vídeo aqui, antes de tudo aí, cara pálidas, deixa aí o triplo C, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal para ajudar a gente a fortalecer a mídia alternativa aí. Beleza? Interaja, comenta nos comentários aí, deixa sempre a sua opinião. Eu tô sempre de olho nessa galera que tá sempre comentando os vídeos para a gente premiar, né? Que a gente, na verdade, a gente não faz sorteio aqui, galera. A gente vai premiando a galera que tá sempre comentando nos comentários, interagindo com a galera e sempre fortalecendo o canal com sua participação. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Eu quero começar a falar aqui, né, do Antony. O Antony que foi vendido, né? Do Ajax para o Manchester tempos atrás aí por 100 milhões de euros, né? E o São Paulo recebeu 100 milhões de euros, mais de meio bilhão de reais, né? Aí o São Paulo recebeu, aí, vai receber ainda, acho que o São Paulo não recebeu tudo ainda, algo em torno aí de 100 milhões de reais por essa negociação Ajax e Manchester, correto? Cara, mas não para por aí, olha só. Ele não se deu muito no Manchester, né? A imprensa pega muito no pé dele lá. E olha só, o Newcastle, né, da Inglaterra, também da Premier League, tem interesse no Antony, galera. E teria sinalizado algo em torno de 40 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, né? Lógico, o Manchester aqui sairia em prejuízo, né? Porque eles gastaram 100 milhões de euros. Mas o que está se comentando lá no futebol inglês é que as chances são muito grandes do Manchester negociar o Antony com o Newcastle por esses 40 milhões de euros, né? E o que isso tem a ver com o São Paulo? O São Paulo tem direito aí ao mecanismo ainda de solidariedade da FIFA, né? Algo em torno de 3,5% desse valor. Então o São Paulo pode receber muita grana nesse negócio aqui do Manchester com o Newcastle, né? A gente vai ficar na torcida para sair, para o São Paulo receber essa grana aí, para ele ser vendido e o São Paulo receber essa grana, tá? Mas não para por aí, né? Aliás, o Antony, cara, talvez, eu acho que se algum historiador ali puxar, o Antony foi o jogador que mais deu lucro para o São Paulo, eu imagino isso, tá? Na história do São Paulo. Ele saiu do São Paulo para o Ajax, na época não foi negociado por um valor tão alto, mas um valor considerável. Depois do Ajax para o Manchester, né? E agora, possivelmente, do Manchester para o Newcastle. Então, velho, talvez o Antony, se algum historiador puxar isso daí, o Antony foi o jogador aí que deu maior lucro para o São Paulo, acho que na história do São Paulo. Não me lembro de nenhum jogador assim, ser vendido assim num curto espaço de tempo por tanta grana igual o Antony. Tomara que ele seja vendido aí para o São Paulo receber essa bolada aí novamente, né? Falando nisso, galera, o Bragantino, né, encaminhou a venda do Elinho para o Toluca do México, né? E o São Paulo receberá uma quantia milionária. Por quê? O São Paulo tem 35% do jogador, né, dos direitos federativos do jogador. Então, falando aí algo em torno, um total aí que pode chegar a 32 milhões de reais, o São Paulo pode receber pela venda do Elinho. E tá praticamente aí, o martelo tá batido aí da venda do Elinho para o Toluca do México, tá? O Elinho também dando lucro para o São Paulo aí, depois de alguns anos da saída dele aqui do Morumbi, né? E essa questão do Elinho já está praticamente fechada, tá, galera? Então aqui não tem como dar ruim, Elinho vai
render uma boa grana para o São Paulo aí, mais uma notícia boa aí, né? E vamos torcer pelo Antony para ser vendido também, né? Galera, estava se cogitando, a imprensa argentina que estava cogitando, né? Que o Boca teria interesse na contratação do Alan Franco, né? Mas não é o primeiro time argentino que tem interesse na contratação do Alan Franco. Mas eu tenho certeza, eu fico tranquilo com relação a isso, porque o futebol argentino está muito mal financeiramente falando, velho. O melhorzinho financeiramente, o clube mais estruturado financeiramente da Argentina é o River, né? E eu também não me preocupo nem se fosse uma proposta do River. Do Boca eu fico mais tranquilo, porque eles não vão ter condição financeira de tirar o Alan Franco do São Paulo. Alan Franco que eu vejo hoje como titular absoluto do time do São Paulo aí, tá? Então, galera, não precisa nem ficar preocupada com o Alan Franco aí, inclusive deve renovar com o São Paulo aí, em breve, aí, renovar o contrato dele com o São Paulo. Pelo menos, se fosse futebol europeu, eu ficava preocupado, mas o futebol argentino, eu pelo menos não consigo ficar preocupado aí com a saída do Alan Franco para o Boca. Beleza? O São Paulo acertou a renovação de contrato do Sabino, galera, até 31 de dezembro de 2026, né? O vínculo anterior vai encerrar agora, né, no final desse ano, mas o São Paulo já renovou o contrato aí do Sabino até o final de 2026, né? Não é um jogador que custa tão caro, velho. Tá jogando bem. Eu falei para vocês lá atrás, quem acompanha nosso canal com frequência, que para mim o Sabino era muito mais zagueiro que o Diego Costa, né? E hoje vocês estão vendo isso. Muita gente me mandou mensagem: "Hoje você tinha razão mesmo, hein?" Eu não acreditava, mas o Sabino realmente joga mais que o Diego Costa, né? E renovou com o São Paulo até o final de 2026 aí. Tá. Galera, agora vamos falar do STJD, né, do caso aí do Paulo César Zanovelli, né? Eu vi uma matéria de um jornalista do Rio que ele conversou aí com um membro, não me lembro se ele falou membro ou ex-membro, né, do STJD. Ele perguntou se existe se essa possibilidade é real da anulação do jogo entre São Paulo e Fluminense. Tá, primeiro eu vou ler um artigo aqui para vocês, tá? Vou mostrar esse artigo, depois eu comento com o jornalista aqui comentou, tá? Já houve casos, né, de partidas anuladas no Brasil. Vamos lá. Esse daqui eu me lembro muito bem, o caso mais conhecido da anulação de jogos no Brasil aconteceu no Brasileirão de 2005. Foram 11 jogos, se não me falha a memória, tá? Quando foi revelada a máfia do apito, olha lá, 11 partidas apitadas por Eudício Pereira de Carvalho naquela edição foram invalidadas, né? Isso aqui ajudou o Corinthians também a ganhar aquele Campeonato Brasileiro de 2005. E demais, hein? Um exemplo, o Corinthians tinha perdido do São Paulo 3-2 no Morumbi, me lembro bem, né? E o jogo que foi remarcado, se eu não me engano, ficou no empate de 1-1, tá? Ou seja, recuperaram um ponto naquela partida, né? Na primeira fase da Copa do... detalhe, não foi só aqueles 11 jogos do Eudício Pereira de Carvalho que foi remarcado, tá? Na primeira fase da Copa do Brasil de 2019, muito recente, né, galera? A Ponte Preta conseguiu a anulação de uma partida contra a Aparecidense de Goiás, acusando interferência externa após anulação do gol de empate. Perdeu o jogo por 1-0, em decisão dividida do tribunal. A reclamação foi validada e o jogo aconteceu de novo, com nova vitória dos goianos por 2-0. Tá? No Brasileirão de 2020, o próprio São Paulo entrou com uma ação no STJD após uma derrota de 3-0 para o Atlético, entendendo que houve erro de direito na anulação de um gol do Luciano. Me lembro desse gol aqui, tá? Após o então presidente da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, ter admitido isso em um programa um programa de TV. Lembro disso também. Porém, o tribunal interferiu o pedido, alegando que o clube perdeu prazo legal, olha só, perdeu o prazo legal para entrar com uma solicitação de impugnação da partida. Justamente o caso previsto no artigo 85 do Código. Então vamos lá, galera. Tá aí para vocês, tá? São vários casos que teve, tá? Não foi só aqueles 11 jogos do Edilson Pereira de Carvalho. Houve vários casos aí de anulação de jogos. Tá? Esse de 2020 eu me lembro, tá? Que o STJD falou que o São Paulo perdeu o prazo, que são 48 horas para você entrar pedindo a impugnação da partida. Isso aconteceu esse ano também. Só que também teve um motivo aí. A dona CBF, né? A turminha aí do VAR, né? A turminha do VAR, não. É do VAR, pode-se dizer do VAR, da comissão de arbitragem,
demorou para soltar o áudio do jogo, do lance, né? Da conversa entre árbitro e VAR. Eles demoraram 5 dias para liberar o áudio. Então, o São Paulo demorou para pedir a impugnação? Sim. Só que também teve essa questão aí da CBF demorar de liberar o áudio, né? Liberou depois de 5 dias. Ou seja, só depois que o prazo já tinha terminado. Tá? Se tiver um pouco de ética, o STJD, eles levam isso em consideração, né? Da questão aí da CBF ter demorado para liberar o áudio. Tá? Mas existem outros fatores. Tá? O que acontece? Eu ouvi do jornalista lá do Rio, falando que conversou com uma pessoa, um ex-funcionário do STJD, perguntando se existe essa possibilidade de anulação. Sabe o que ele falou? O seguinte, que para isso acontecer, o árbitro, né, o Paulo César Zenovelli, teria que reconhecer isso no tribunal, que ele errou e teve um erro de direito. O árbitro vai ter que reconhecer isso. Tá? Pô, agora me esqueci o nome do jornalista, não me lembro se foi na ESPN, tá? É um jornalista do Rio, cabelo branco, ele é bem famoso já, tá? Esqueci o nome, me desculpa, até o profissional aí, esqueci o nome dele. Mas ele já tá há anos aí, eu acho que é ESPN, tá? Se não me engano aí. E ele cobria muito esses casos na década de 90 aí, de STJD, etc e tal, né? Então, o que passaram para ele é isso, que o Paulo César Zenovelli vai ter que confirmar esse erro de direito lá no tribunal do STJD. Aí o que eu pergunto? Será que o Paulo César Zenovelli vai ter vergonha na cara, dignidade, vai honrar a merda da cueca que ele veste, vai honrar a cueca que ele veste e vai reconhecer o erro dele? Ou ele vai ser covarde, e não vai querer assumir o erro de direito dele? Aliás, para mim é algo esdrúxulo, que todo mundo viu que foi um erro de direito. Né? Não precisa o árbitro reconhecer. Porque todo mundo viu que foi um erro de direito, inclusive a imprensa. Né? Agora pergunta, o árbitro vai ter dignidade para reconhecer o erro dele? Vai honrar a cueca que ele veste? Vai honrar que ele tem no meio das pernas e vai reconhecer o erro? Ou ele vai ser um covarde e não vai reconhecer o erro dele? A pergunta fica aqui para o senhor árbitro aí, Paulo César Zenovelli. Né? Se ele tiver dignidade, ele vai reconhecer o erro dele. Tá? Perante o STJD, aí a partida será anulada. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, vamos acompanhar de perto isso daí, né? Vamos ver se ele honra a cueca dele, né? Vamos ver se ele tem dignidade para assumir o erro dele. Errar, mano! Agora você não assumir a draga do seu erro, né? Aí é coisa que não pode acontecer. Vamos esperar a cena dos próximos capítulos aí. Tá. O time, só parabenizar as meninas do feminino, né, que classificaram para a final do Campeonato Nacional, né? O São Paulo tá querendo aí que o jogo seja no Morumbi, né, final contra o Corinthians, mas ainda existe uma questão em que o Palmeiras vai jogar no mesmo dia, né? Vai ter um jogo do Palmeiras e a polícia não quer esse jogo no Morumbi, né? É isso, a informação que eu li foi essa. Mas seria legal, né? Se fosse um jogo no Morumbi, portões abertos para a torcida, seria demais para lotar o Morumbi, né? Só parabenizar o time feminino do São Paulo, que está cada vez mais melhorando aí, né? Galera, para mim o São Paulo não vai trazer mais ninguém nessa janela aqui, né? Não vai trazer mais ninguém. O Jean Lodge ainda, não ele tem contrato ainda, tá? Estavam falando aí que ele teria o contrato rescindido, ficaria livre no mercado, mas isso não ocorreu. Tá? Até mesmo porque o Neymar ainda especulam que ele não jogará mais esse ano. Tá? E se ele tivesse condição de voltar, aí sim, talvez o contrato do Lodge seria rescindido, ele ficaria disponível no mercado. Coisa que não aconteceu até agora. Tá? Então, o São Paulo deve ter fechado o elenco aí. Deve ter fechado. Também não tem mais tempo para trazer jogador de nenhum lugar, né, galera? A não ser que o cara esteja livre do mercado sem contrato com ninguém, né? Seria o caso do Lodge, mas não aconteceu isso. Beleza? Quinta-feira tem São Paulo e Atlético, né? Acredito que o Lucas vai dar tempo do Lucas estar em campo. Já falei no vídeo hoje, da hora do almoço no Jovem Esportes. O Zubeldia tem que trazer uma novidade, tem que surpreender o Milito. Para mim, uma surpresa seria você modificar a formação tática. Eu jogaria no 4-4-2 com 2 atacantes e o Lucas vindo de trás, jogando por dentro. Mas, enfim, deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante.
Tamo junto a nós. Salve, salve o Tricolor Paulista. Se inscreva no canal. Tamo juntos.